Hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, que retoma já aqui nas ondas da Rádio Assunção Cearense. Estamos aqui no estúdio com os colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E inicio agradecendo, como sempre, quem está contribuindo para ampliar a nossa audiência nas redes sociais, partilhando o nosso vídeo no Facebook, como o André Pinto Fernandes, a Sandra Cabral, o Expedito Boto, lá de Sobral, o grande Boto, o Olavo Souza, o Jaime Silva, Márcio Pompeu, Márcio Borges, Alexandre Brandão e a Mara Nunes, que retransmite pra caramba aí o nosso programa, né? Bom dia para quem já entrou aqui na rede social, como o Francisco Edivar e a Maria Célia. Bom dia, minha querida Maria Célia Martins. Edivar, aliás, um de cada vez, né? Abraço um de cada vez, não sei. Hoje é o dia de goleada, como o Saldanha está dizendo, dia de comemorar a estreia do Ceará 5-0 em cima do atual campeão da Copa Nordeste, né? Já nós estamos iniciando. Só terminar aqui o comercial para a gente retomar o programa. Oh, meu Deus. Uma menina de 1 ano e 7 meses morreu afogada na última terça-feira numa piscina na cidade do Mato Grosso. A mãe foi dar de mamar o filho mais novo, deixou a menina com a irmã mais velha de 6 anos e com o primo de 12. Os três foram brincar na área externa quando a menina caiu na piscina. Teve um filho meu perder uma hora, filho, a piscina de casa, nunca mais recuperou. André Capiberibe e Luciano Kleber. Tá doente? 6h34, voltamos já com o Luciano. Luciano, antes de dar o bom dia, eu queria começar diferente. Queria colocar aqui um áudiozinho, um áudio curto, né? 8 segundos. Mas o amigo analisando, e na sequência eu quero também ouvir o Renato Abreu falando sobre o assunto. O prefeito Hilário Marques, prefeito de Quixadá. Eu tinha esse áudio até mudar. Pertencente ao PT, do lado do de Assis Diniz. Falando sobre... Não, calma, deixa eu colocar aqui o áudio. 6h35, Augusto Saldanha conosco. Bora. Peraí, o Saldanha aqui no... agora eu vou ter que colocar de novo, né, Saldanha? Vamos aqui, deixa eu abrir aqui o áudio, 6h35. Pronto, vamos lá, o áudio de novo. E por isso que eu quero dizer que é difícil para o coração de quem tem o sentimento de justiça ter um bom inverno se esse homem que fez tão bem pelo Nordeste do Brasil continue preso. Lula livre! Não vamos ter bom inverno, porque o Lula está preso, Luciano. Quem foi que disse asneira? Hilário Marques. É um saca-trapa. Rapaz, é o nível do PT. Ô, Luciano, peraí. Quer dizer que não vai ter um bom inverno porque o Lula está preso. Olha para o céu, Hilário Marques. Aqui em Fortaleza vai cair um pau d'água. E talvez esteja comemorando a prisão do bandido criminoso de São Bernardo. Faz jus ao nome dele, é Hilário, que ele acabou de dizer, né? Bom dia, Renato. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, André Capiberibe. Como é que está o som? Tá ok, Saldanha? Bom dia, Saldanha. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção, também da Rádio Web Metro Interativo de Maranguape, do Wellington Pereira, que todo dia retransmite o nosso programa. Bom dia para o Miller do Sumaré, o Capitão Silva do Quixadá e o querido César Garcia, dando parabéns ao Renato, dizendo que comunista serve mesmo para gerar violência. Bom dia para o doutor Paulo Roberto, também para Ana Pinheiro, para o Paulo Roberto dizendo que bom dia a todos, essa lista que está sendo divulgada no servidor de audiência é fake, não vi ainda. E Roberto Gugel, bom dia. Chove desde 1h da madrugada. Eu aqui em Orlando, bom dia. Muita chuva em Boa Viagem. Pois é, o inverno está chegando. O que o Hilário disse é que, vendo este inverno, e não tinha um inverno tão bom, acho que até o Bolsonaro estão brincando que até as chuvas e o PT tinha desviado, enfim, o inverno está chegando aqui no Nordeste. Não, o Bolsonaro até tem inverno, né? E nunca ninguém fez tanto jus ao nome que carrega desde que nasceu. Hilário. É um Hilário. Bom dia para o Luciano Fernandes de Santa Quitéria, para a Valídes Avelino, Sandra de Guete. Pois é, bobagem isso, né? Ele tem um sentimento no coração dele, assim, ele está chateado porque o povo sertanejo está com o coração vibrando com um bom inverno, que a expectativa de um bom inverno, e ele não quer que ninguém fique feliz
enquanto o Lula estiver preso. Oh. Isso é uma condição dele, do Hilário. Não vai ficar feliz enquanto o Lula estiver preso. Eu respeito o sentimento dele, o luto dele pelo seu grande líder, mas eu acho que a nação brasileira não está mais refém desse sentimento. É um sentimento só dele, e é hilário realmente a frase, porque o sertanejo não vai deixar de gostar do inverno porque o Lula está preso. Luciano, duas coisas bem rápidas, antes de você iniciar seus comentários. 6h38, morreu o cantor João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano, que ele estava internado desde segunda-feira de 19, por insuficiência cardíaca, e morreu. Aquela dupla famosa que gravou aquela famosa canção do Moacir Franco, que fez muito sucesso. Portanto, o João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano. Mais detalhes está no programa do César Luiz daqui a pouco. E a outra questão é que hoje, mais cedo, eu e o André, a gente fez uma questão, porque os jornais de Fortaleza, o jornal impresso já está praticamente com morte decretada. Embora eu adore jornal impresso, eu gosto de pegar, eu gosto de folhear. Mas o que estão fazendo o Povo e o Diário do Nordeste com a parte de esporte é um crime contra os leitores. O leitor assina o jornal e ele merece receber... Se a morte está decretada, os editores querem ser os coveiros. Querem ser os coveiros. Olha, o Diário do Nordeste, eu falei mais cedo do Povo, está fazendo o Alan Neto escrever uma coluna, fechar a coluna antes do resultado do jogo. Aí o Alan Neto, por exemplo, na coluna de hoje, ele não comenta o jogo do Ceará, só vai comentar na coluna de amanhã. Isso não existe. O jogo do Flamengo foi na terça e o Alan só comentou na coluna da quinta. Isso não existe. O Diário do Nordeste foi pior. Hoje, o caderno do Diário do Nordeste de Esporte não traz uma linha da vitória do Ceará em cima do Sampaio Corrêa, André. É mesmo? Isso não existe, André. Pior ainda. Pelo amor de Deus. Não, no jornal inteiro, Diário do Nordeste, é no cadernão. É no jornal inteiro. Não dá uma informação. Nem nas últimas O torcedor do notícias. Ceará que hoje corre para comprar o Diário do Nordeste, ver como é que foi o jogo do Ceará, não tem a informação, cara. Isso não existe um negócio desse. Cara. Ah, não, mas tá no online. Isso não existe. O jogo terminou 10h30 da noite, rapaz. Já de jornal é esse que não pode botar a matéria? Então, zero para as editorias de esporte do Povo e do Diário do Nordeste. Pelo amor de Deus. Agora, no online está lá. Se abre aqui o Diário do Nordeste online, está cá. Está aqui a matéria. Vozão, será goleiro, São Cabo Goleiro, 5-0 no Castelão. Está aqui, estreia animador. Tem a matéria completa. E por que não tem no impresso? Eu acho que é injusto até culpar a editoria de esporte. Eu acho que o chefe tem que levar a culpa, o editor-geral do jornal. Então, alguém aí... Agora, eu nunca fui editor. Né? Fui editor assim, substituto e tal, mas nunca foi. O nosso Luciano já foi. Cara, você tem que pensar no leitor no outro dia. Esporte é uma página muito lida. É uma das páginas mais lidas do esporte. É o que vende mais. É um dos motivos de venda de jornal. Esporte. Era, né? Agora... Aí você tem um time como o Ceará, que é um time de uma torcida imensa, né? Junto com o Fortaleza, são as dois pilastras. E você não dá a estreia do time no Nordestão, ele goleando por 5-0 o jogo do Castelão. Mas eu estou sem acreditar que o Diário não tem Não. Eu folhei o jornal nesse instante ali na porque padaria. o povo trouxe na capa, né? O Diário não trouxe na capa. O Diário não. Absurdo. O que está vendo com o Diário, né? Por que o Diário se apequinou? Triste isso aí. Corrijam isso aí, viu? Corrijam isso aí, pelo amor de Deus. Bom dia para o Flávio Cavalcante, bom dia Márcio Borges, bom dia minha querida Marli Santos, digo isso porque ela chama a gente de meu querido, né? Bom dia o Bené Gomes de Sobral, o Gilardi Sinésio, o Elton Pereira e tantos outros, né? O Oderno Santos, lá de Morrinho, que também retransmite a gente. Bom, gente, eu queria começar fazendo pequenos reparos no comentário de vocês que estiveram deliciosos. Apenas essas duas pequenas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, sobre o caso do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, sobre o Fux, né? Há muita coisa do que se falar e do que se comentar por aí, né? Primeiro, assim, foi dito aqui pelo André que o Flávio sendo, né? O Flávio sendo senador não poderia ser investigado e não ser podia ser investigado e não processado. Não denunciado. Pode ser ser investigado, pode ser processado, pode ser indiciado e pode ser condenado mesmo por crimes anteriores ao mandato. O que não pode é a presidência da República. Na verdade, estão dizendo, aí já foi uma coisa que os dois disseram também, que aí a DOD poderia ampliar a investigação e aí alcançar o Bolsonaro. E vocês disseram os dois que era uma coisa muito natural. Não citei o Bolsonaro, citei o... Não, de ampliar. Né? Ampliar, inclusive investigando a mulher do Bolsonaro. Que recebeu quando você fala ampliar, primeiro assim, a mulher do Bolsonaro não tem nada a ver com crime federal. Certo? Então ela não pode, a DOD não poderia falar sobre a mulher do Bolsonaro. Ela não recebeu dinheiro da conta dela? Não, mas ela não é autoridade, tá certo? Ela é justiça comum.
Ela não tem nada de foro privilegiado. Isso... Então não tinha nada a ver com Dodge. Sim, mas fala. Mas veja bem, quando se fala que a Dodge vai ampliar, seria alcançar o presidente da República. Tá certo? Porque, na verdade, o Ministério Público, lá do Rio, sem que a gente saiba, já tinha ampliado essa investigação. Vamos fazer um pequeno contexto do que ocorreu, histórico, né, para a gente entender, porque a própria imprensa, às vezes, atrapalha, ver jornalistas sem entender. Eu vejo ao País, matéria do El País, dizendo bobagens, dizendo que o Flávio Bolsonaro estava sendo investigado dentro da operação Furna da Onça. Nada mais longe da verdade. A investigação Furna da Onça é uma operação da Lava Jato, lá no Rio de Janeiro, que investiga 10 deputados que teriam recebido propina do Sérgio Cabral. É só essa a investigação. Flávio Bolsonaro não estava nem perto dessa investigação. Para ampliar, para embasar esta investigação, o Ministério Público pediu um relatório do COAF sobre movimentação financeira dos assessores da Assembleia. Nesse relatório, havia 22 pessoas, todas elas assessores de deputados, com movimentações atípicas, o que pode trazer suspeita. Dentre elas, em termos de valores, havia 22. Dentre elas, em termos de valores, o do Queiroz era o 17º, tem um do PSOL acima dele. O principal é do presidente da Assembleia, que é do PT, com 42 milhões, mas o foco está sendo o Bolsonaro, e é explicado. Por quê? Porque ele é o filho do presidente da República. A imprensa tem que dar relevância para isso daí. Mas, da mesma forma, o presidente da Assembleia tem relevância no Rio de Janeiro e quase não se fala sobre isso. Então, desde o início, foi dito que não é nem sequer investigado o querido Queiroz, lá o homem da dancinha, né? Quando apareceu no radar do COAF, quer dizer, ele não estava na operação da Lava Jato. Quando apareceu no radar do COAF, o Ministério Público ampliou a investigação e passou a investigar também essas 22 pessoas com movimentações atípicas no COAF. E aí estava o Queiroz com as coisas todas que nós já sabemos. Com o empréstimo do Bolsonaro, com 600 mil, né, que dá 1 milhão e pouco, porque é entrada e saída. E o Flávio Bolsonaro não era investigado. Tanto que ele não foi intimado pelo Ministério Público. Ele foi convidado. Quando ele foi convidado, ele disse, eu vou depor sob convite, e ele tem a prerrogativa de dizer quando e onde ser ouvido. Ele disse, eu quero ver como é que está a investigação. Quando ele recebe esse documento da investigação, percebe que o Ministério Público passou a alvejá-lo. Ele, Flávio Bolsonaro, que não estava na investigação, que não tinha nada a ver com isso daí, o Ministério Público pediu, veja só, o primeiro relatório do COAF foi uma coisa genérica, como se fosse uma tarrafa que foi jogada na praia, no açude, e buscou aqueles peixes. Esse caso aqui, não, o Ministério Público pediu um relatório específico do Flávio Bolsonaro. O que é filho do presidente. O que é isso, senão a quebra do sigilo? A legislação, a jurisprudência é clara, foi tanto que foi citada uma jurisprudência do STJ, que só pode, o COAF só pode divulgar e pode, compartilhar essas informações com o Ministério Público daquilo que não é protegido por lei. O sigilo fiscal, o Renato já falou muito bem disso daqui, o sigilo bancário, é protegido por lei. Só nas ditaduras, o governo ou a investigação pode mexer na sua conta, contra no seu telefone. Né? As ditaduras, às vezes, obviamente, contra os inimigos, obviamente, né? Para os inimigos a lei, para os amigos tudo, né? Muito bem. Aí o Bolsonaro viu aquilo dali, olha, isso aqui está ilegal. E outra, estão fazendo isso daí, há duas coisas. Por que estão contra o Bolsonaro? Porque é filho do presidente. Então, ok. Por que ele está fazendo isso? Eles, olha, estão tentando me pegar porque eu sou filho do presidente. Então, ele, para se resguardar, foi ao FUX, foi ao STF, pedir para barrar. Muito bem, há aí várias coisas. Primeiro, é muito chato o presidente do Bolsonaro, que diz que é contra totalmente o foro, por prerrogativa de função, ter um filho pedindo esse foro. Mas não é só o foro que ele está pedindo. Ele está pedindo a nulidade das provas porque o Ministério Público passou por cima da lei para tentar alcançar o filho
do presidente. Então, ele tem todo o direito de ver aí uma perseguição política. Não estou dizendo que está havendo, estou dizendo que, na ótica, na cabeça dele. E eu imagino que ele diz, não, vou levar para o STF vai ver que houve realmente uma fraude judicial, né? Eu tenho lá um termozinho sobre constrangimento ilegal, esse é o termo jurídico legal, né? Há um constrangimento ilegal, porque o Ministério Público tinha que pedir autorização judicial. E isso foi muito oportuno aqui o Renato, quando citou a Satyagraha, porque na ânsia de buscar os criminosos, os investigadores foram passando por cima da lei. O que aconteceu? No fim, os criminosos foram todos absolvidos, porque você não pode passar por cima da lei. Ah, mas por que o Fux concedeu, se o próprio STF já disse que o foro privilegiado só vale durante o mandato e em função do mandato? E o crime que teria acontecido foi anterior. Muito bem. O Fux entendeu, e foi isso que o STF também disse, que agora vai para a primeira instância. Mas quem vai decidir, cabe ainda ao STF olhar e dizer, realmente vai para o... Não é automático. Então, se espaldando nisso daí, o Fux diz, o Fux não matou no peito e cancelou simplesmente. Não. Ele diz que quem vai decidir sobre isso é o Marco Aurélio, que é o relator. E que o Ministério Público se abstenha de continuar essa investigação, que estaria eivada de nulidades. E o Fux diz, porque se o Ministério Público continua, amanhã vai tudo por água abaixo. Ele diz que até uma salvaguarda do processo. E deve ser sim. O Marco Aurélio vai ver isso daí. Se o foro, no simples caso do foro, eu acho que o Marco Aurélio simplesmente manda de volta. Olha, ok, é a primeira instância mesmo. Mas o que está por trás, o grave aí, seria a nulidade do processo por contaminação de provas ilegais, conseguidas de forma ilegal, como aconteceu na Satyagraha, quando como é o nome do delegado? É o Protógenes Queiroz, foi né? depois deputado pelo PCdoB. E que hoje está exilado na Suíça. Então, asilado, na verdade. Pediu asilo. Então, exatamente. Asilado. Não é Ele exilado. exila quando ele é expulso daqui, né? Ele pediu um asilo político e foi conseguido. Agora, como já foi muito bem comentado por vocês, é um horror. Agora, Luciano, para o pai dele. Ele não está pensando no pai dele. É um desgaste horroroso. O desgaste político. E o que mais? Demonstra que há algo obscuro, né? Pronto. Que pode ser que tenha mais coisa do que a gente imagina. É melhor que se esclareça. É melhor que se esclareça com urgência. Agora, um detalhe, só lá, André, só pegando o mote aí do Luciano. O Marco Aurélio, que é o relator desse negócio aí, que vai para ele, assim que ele voltar, ele é da ala dos garantistas. A gente já falou muito aqui, o Luciano, inclusive, fala com muito mais propriedade. Ou seja, é muito provável, não é que pare tudo, mas que volte a estaca zero pelos erros e atropelos cometidos pelo Ministério Público do Rio. Porque ele agiu de forma ilegal e não pode, você não pode apurar, porque é o filho do Bolsonaro, pegar ele, aí você passa por cima de minúcias legais, não pode. Me perdoe, você tem indícios contra ele? Então você convença um juiz, está aqui os indícios, e o juiz autoriza. Quebrar o e vamos para frente, é só fazer coisa fazer isso sem autorização judicial não pode, é o que eu tinha dito aqui. E o Marco Aurélio, que é garantista, conhecido, ele, o Gilmar, são da o que é o garantista? É aqueles que não abrem mão da letra fria da lei. Qualquer descumprimento, eles botam a lei para funcionar. Ou seja, há um risco muito grande de tudo voltar a estaca zero. Agora, a questão do desgaste político continua. E o detalhe é que quando ainda em dezembro, o ainda deputado estadual, Flávio Bolsonaro, é deputado até 31 de janeiro, quando ele disse que era o maior interessado em explicar toda essa situação, das duas, uma, ou ele mentiu, ou teve um arroubo e agora se arrependeu do arroubo que teve. Não vejo outra situação. Ou mentiu, ou teve um arroubo. Não, e ele disse mais, ele disse que o Queiroz que se explique. Exatamente. De fato, é bom que se diga o seguinte, o investigado é o Queiroz. O Flávio Bolsonaro entrou como testemunha. Por isso que é estranho que, de repente, o Ministério Público armou para cima dele pelo fato de ele ser feito presidente. Isso é estranho, isso não é uma conduta correta do Ministério Público, porque o investigado não era ele, era o Queiroz, sempre foi o Queiroz. O Queiroz ainda não depois, os familiares do Queiroz não foram depois porque o homem estava doente. Então, o Ministério Público se assodou,
tinha que, se for o caso, mandar pedir depoimento sob vara na condução coercitiva, não pediu. O Ministério Público agiu totalmente errado. Porque se os caras... Ah, tudo bem, o Flávio Queiroz está no É só seguir a lei. Segue a lei. Segue o manual. O Flávio Queiroz está hospitalizado, ele não pode? Pois vá lá, faça a oitiva dentro do hospital, pergunta os médicos. Ele pode falar? Pode. Então, vai o Ministério Público lá no hospital e colhe depoimento dentro do hospital. Ele não está morto. E no caso dos parentes que estão se negando, faz a condução coercitiva. É um instrumento legal que existe. Agora, o Ministério Público não fez nada disso. Então, o Ministério Público do Rio está agindo errado. Não fez porque não pode. Não abriu nem inquérito ainda. Nem inquérito abriu. Porque é só uma suspeita. Aí tá tudo Aqui errado. só haverá ilegalidade se a origem dessa movimentação foi ilícita. Exatamente. Até agora não se sabe. Não se sabe. E o Chata diz que como não se sabe, precisa esclarecer. Então, a outra coisa é dizer que seria natural a DOD ampliar essa investigação. Não pode. O princípio é que o presidente da República tem que ser blindado, ele não pode ser réu. Não é, volta a dizer. Bem da institucionalidade. Volta a dizer, não é que um réu não possa ser presidente. O Lula, réu, poderia ser presidente. Não pode condenado, viu? Ele condenado segundo instância não pode. Não, que a lei da nem ficha ali concorrer. Aí, Luciano. Mas como réu pode. Não, mas aí eu volto, eu errei, e você, em bom tempo, em boa hora, em bom momento, de forma correta, me corrigiu. Agora, no caso do Bolsonaro, pode sim. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, pode ser investigado. Ele pode ser investigado. Ele não pode ser denunciado. Ele não pode virar réu, mas investigado ele pode. Nunca ninguém na história deste país, Não, com exceção do Temer, Sim. aconteceu isso. Por Foi um exemplo, absurdo. vou te dar um exemplo, claro, e notório. A presidente Dilma, aquele caso do Passadina, ela não pôde ser investigada durante o mandato dela, porque o Janot disse que era antes, e também o Eduardo Cunha. Porque isso é o que diz a Constituição. Porque ela era ministra das Minas Gerais, não era presidente. E era antes do mandato. chefe, não era chefe do conselho de administração da Bem Petrobras. lembrado, bem Ela lembrado. não foi julgada, não foi indiciada, não foi investigada. Bem lembrado. Agora que a investigação está acontecendo, nunca antes na história Quanta deste país presidente aconteceu. Nunca antes aconteceu, mas se aconteceu com o Temer, porque não pode criar jurisprudência para o Bolsonaro. Veja bem, você não pode criar jurisprudência por uma coisa que é errada. Por exemplo, o próprio STF tinha uma jurisprudência que dizia que não podia prender na segunda instância. Mudou essa jurisprudência. O que eu estou te dizendo isso? Tem um juiz, o Barroso, que gosta de inovar e começa a fazer interpretações. O espírito da coisa na Constituição é blindar a presidência da República em prol da institucionalidade, expressão aqui do nosso querido Renato Abreu, para que não fique à mercê de qualquer procurador. Imagina, vai pulular procuradores petistas. Há uns montões, né? Que queiram agir politicamente contra o Bolsonaro. Não, eu vou investigar, vou só investigar. Não, isso é exatamente o que o Janot fez. É tentar evitar que o cara governe, tirar a governabilidade, é dar instabilidade. Nós, a nação, não precisa disso. Não. Então, o que fizeram com o Temer foi uma sacanagem que a DOD fez, pressionada, e o ministro Fux nunca passou nem pelo plenário do STF. Isso, o STF não se debruçou ainda sobre isso. Foi uma decisão monocrática do Barroso que inventou. Não, ele não pode ser processado. Agora eu te pergunto, se não pode ser processado, Vai investigar para quê? investigar para quê? Se não para dar instabilidade, se não para fazer uso político da investigação. Concordando Eu estou dizendo assim, que totalmente com a gente tem que ter o princípio. E outra coisa, se erraram contra o Temer, e se nós concordamos que é um erro, nós não podemos defender a continuidade do erro. Eu disse isso na época, continuo dizendo que foi um absurdo, que foi inconstitucional aquilo que fizeram contra o Temer. Ele não pode ser investigado. Como não tinha que investigar naquele decreto dos portos, eu disse várias vezes, eu li várias vezes a porcaria do decreto, não tinha nada para beneficiar o outro. Como não tinha e queriam atingir o Temer, foram lá para trás. Lá para trás tem. Não disse que não teria. Eu não tenho nem acesso a essas investigações. Mas para sacanear, e tanto que o cara não foi investigado. No final do mandato, no cerrar das cortinas, a DOD veio, vamos indiciar o presidente Temer. No final do mandato dele. Ainda bem que foi no final, né? Porque a ideia, André, é você proteger, para o presidente não ficar à mercê dessas coisinhas. A presidência da República. Terminou o mandato, ele responde por todo e qualquer problema que tenha acontecido. E não é só aqui, não. Nos Estados Unidos também.
Nos Estados Unidos também. Sim, concordando integralmente. A não ser nos casos previstos em lei. Qual é? O caso do impeachment, que é um julgamento político. Não, mas nem isso. O impeachment só pode ser por crimes Dentro do cometidos governo, dentro do mandato. Que foi o caso da Dilma. Não, e veja bem, olha o caso da E Dilma. do Collor. Olha como o caso é tão assim. Olha da Dilma. A Dilma já tinha feito um mandato onde ela tinha cometido muito mais crime do Muito que mais no graves. atual. E o amiguinho dela, né, que ela depois virou inimigo, o presidente, então, Eduardo Cunha, disse, não, isso aqui eu vou tirar. A Janaína Pascoal defendia também a OAB, defendia que ela respondesse pelos crimes, porque está correto. Quando essa lei foi feita, não havia reeleição. Então, quando tem reeleição, é como se fosse um mandato de continuidade. Exatamente. Mas aí o Cunha defendeu a Dilma. Não, eu não vou julgar a Dilma nesses crimes porque é fora desse mandato. Eram muito mais graves. Muito mais graves, crimes muito mais pesados. E até isso ela não foi punida no impeachment. Então, fizeram com o Temer uma grande sacanagem. Certo, agora vamos lá. Concordando integralmente em número, em gênero e em grau, com o arrazoado jurídico do amigo, e concordando também na questão da estabilidade política, no que se refere ao presidente da República. Mas se aconteceu com o Temer, onde passa um boi, passa uma boiada. Sendo correto. São outros. Sim, sendo correto ou não, mas onde passa um boi, passa uma boiada. Se é correto ou não, se é legítimo ou não, se é institucional ou não. Onde passou esse boi, não passa essa boiada, eu vou dizer por quê. Porque o cenário é outro. Nós temos um presidente legitimado pelo voto, o Temer não tinha legitimidade, o Temer é um presidente fragilizado. Então, tudo que se fez contra o Temer foi oportunismo político que tentou fazer. Inclusive o senhor Rodrigo Janot, que usou a PGR para fazer política. E insatisfeito porque ele não conseguiu o terceiro mandato. Mas com o Bolsonaro o buraco é mais embaixo, então, ele é um presidente eleito. Então, dentro desse desenho, só vem corroborar com aquilo que todo mundo já sabe, inclusive eu acredito que exista. O Supremo não age friamente. O Supremo age politicamente. Em cada situação é uma situação diferente. Tem que agir dentro da lei. Pesos e medidas diferentes. Tem que agir dentro da lei. Não agir dentro da lei com o Temer. Não agir dentro da lei com o Temer. Essa que é a grande verdade. E não é o Supremo, ali foi uma decisão monocrática. Renato, você disse uma coisa muito acertadamente aqui, e tem um ouvinte, Carlos Sérgio, como sempre, ele ama a gente, aí ele quer dizer que você errou. Não, o Renato acertou, mais uma vez. E eu vou te explicar, tá, Carlos Sérgio? Com muito carinho para você. O Renato disse que, como o cara foi chamado e não compareceu, podia ter feito a condução coercitiva. E o Carlos Sérgio está dizendo, Renato Abreu, a condução coercitiva foi proibida pelo STF. Não, senhor. Vírgula. Foi proibida, vírgula. É porque os juízes estavam usando de forma abusiva a condução coercitiva. Então, como usaram contra o Lula, a condução coercitiva abusiva. E muitas conduções coercitivas, mas a gente só falou mal, a gente, quando digo a imprensa nacional, quando houve com o Lula. Já tinha havido, dentro da Operação Lava Jato, mais de 100 conduções coercitivas. Aconteceram abusos. Mas quando atendeu o Lula, aí todo mundo gritou, porque a condução coercitiva é prevista no Código Penal. Mas os juízes simplesmente chegavam, não, faz uma condução coercitiva que é para o cara não contaminar as provas, patati patatá. Também fizeram abuso, também fizeram uma interpretação errônea da lei. Aí veio o STF e botou um freio. Então o STF não proibiu a condução coercitiva, só esclareceu. Olha, para você fazer a condução coercitiva, é de acordo com isso que o Renato falou. O Renato está correto. Primeiro você intima a pessoa a ir depor. Tem que seguir os passos. Se a pessoa se nega a depor, aí você pode... Isso é tão antigo que a expressão era ir debaixo de vara, né? O cara foi debaixo de vara. Isso é uma expressão antiquíssima. Então a condução coercitiva não foi proibida. Ela foi esclarecida nesse aspecto. Olha, você não pode, porque tinha um... Até o Gilmar, que embaixo Gilmar chamou e disse, olha, não pode estar vendo demais. Tem que ter umas regras nisso aí, vamos organizar isso aí. E aí muitos juízes passaram a fazer mais agravante. Mandava prender logo, né? Prisão preventiva. Mas tudo prisão sendo provisória. Justificado. Tem que ser. Pode então, ser a condução coercitiva persiste nestas condições. O juiz intima o cidadão para depor, o cidadão se recusa a ir, e aí sim ele pode usar a condução coercitiva. Explicado isso, parabéns, Renato, que você estava correto. É isso aí. 7-2, o Luciano e André, o Sarto vai ser realmente ungido presidente da Assembleia e vai ser unanimidade. Por que eu estou dizendo isso? Só porque ontem à noite, o deputado federal eleito, o deputado estadual ainda, capitão Wagner, se reuniu com o Sarto e fechou o apoio
da bancada de oposição, que vai da futura Assembleia, formada pelo PROS, PSL e PSDB. Esses são os 3 únicos partidos de oposição que terão assento na Assembleia, assim, possada dia 1º. Eles fecharam com o Sarto, eles analisaram que o grupo não tem força realmente para lançar uma chapa alternativa e negociaram com o presidente Sarto, futuro presidente da Assembleia, algumas posições em comissões da Casa. O PSOL também é oposição, mas faz uma oposição à parte que não integra esse bloco formado pelo PROS, PSL e PSDB. O PSOL tem só o Renato Rosendo. A mesa diretora da Assembleia se eleita dia 1º ainda não está fechado, o Sarto está montando, mas já se sabe que o Sarto será o presidente, o deputado Defetão do PDT será o primeiro secretário da Casa. Os outros cargos ainda estão em aberto. Ontem eu recebi a informação de que o deputado Júlio César Filho, o Julinho, pode ser o primeiro vice-presidente no lugar do Tim Gomes, que hoje é o primeiro vice. E o Tim ocuparia a presidência da Comissão de Orçamento. Quem está na mesa não pode, a comissão, não pode ocupar a comissão. Exatamente, por isso que ele sai da mesa e vai para a presidência da comissão. Tem ainda um grande ponto da Quem é esse que oração. vai para a comissão? Tim Gomes. Tim Gomes, ele deixa Não, de e ser ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que não quer ficar na mesa, Não quer. porque... Ele queria ser presidente. Mas Não, deixa eu explicar. Foi feita uma inovação agora, que quem está na mesa não pode concorrer, não tiver reeleição. Então ele sai da Ele mesa... não está no regimento. Não tá, mas foi feito É um acordo tácito. Então ele vai dizer assim, eu saio da mesa para poder concorrer na próxima legislatura. Só que nada A impede. chance desse acordo não existir. Eu vou dizer uma coisa aqui para Nem a vocês. nulidade. Olha, a mesa diretora que será eleita no dia 1º, perante o regimento, ela tem 2 anos de mandato. Sendo permitida, quantas reconduções o plenário decidir. Tanto que o presidente Mas Zezão houve um acordo foi 3. disso. Sim, acordo político é uma coisa, mas não está escrito, não é tácito. Isso é uma coisa. Agora, É tácito, não é explícito. não, eu vou ver se daqui a 2 anos Você vai valer, né? Ok. a mesa, o presidente, que é legítimo, ele querer mais um mandato. Porque é de praxe, quem é presidente da Assembleia, ficar pelo menos 2 mandatos. É de praxe. Não foi de praxe o terceiro do Zezinho. Tá certo? Não foi. É tanto que ele conseguiu 6 anos de presidência, que nenhum outro conseguiu. Mas conseguiu. Iria agora para o quarto. Iria né? para o quarto. Iria para o quarto. Mas o praxe é o 2 mandatos. O Marcos Carlos teve 2 mandatos. O Domingos Filho teve 2 mandatos. O Roberto não teve, porque o Roberto foi para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, essa história de que não vai ter reeleição de mesa, eu não sei, não. Eu acho que... Deixa passar os 2 primeiros anos, ainda. A mesa ainda vai ser eleita dia 1º. Agora, está definido que o Sarto é o presidente, o Evandro Leitão é o primeiro secretário. Me disseram, eu tenho uma informação de que o Julinho vai para a primeira vice-presidente, o Tim assumiria a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, e está uma disputa lá, saber quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é ocupada pelo deputado Sérgio Aguiar. Eu queria citar só aquela hashtag Volta Eliomar, né? Vocês falaram hoje da apreensão de quase 2 toneladas de haxixe. Uma droga que hoje, olha, 2 toneladas de cocaína já seria uma fortuna, grana. O haxixe é pelo menos 2 vezes mais caro do que a cocaína. Então, uma fortuna aí que a polícia pegou. E o que eu quero dizer é assim, a polícia foi atrás e teve êxito por causa de uma denúncia anônima da população. E hoje o Diário do Nordeste está trazendo aqui um balanço. Já foram efetuadas quase 5.000 denúncias. E o nosso amigo Demitri, né, quando a gente falou aqui, ele criticando, dizendo que isso não daria certo, que o povo não ia fazer denúncias, que o governo se perguntasse por que o povo já não estava fazendo denúncias. Aí a resposta, Demitri, em torno de 5 denúncias, a população colaborando Será que ele acha pouco? Será que ele acha pouco? Ou seja, 5.000 nesses só momentos de agora. ataque, só agora. Inclusive o haxixe, que você falou aí, a prisão do haxixe, a descoberta, foi fruto de denúncia anônima, mostrando que o governo está no caminho certo. Que isso não é substituir a inteligência, não. Haxixe é um tipo de maconha? O haxixe é muito mais, é como se fosse a resina da maconha. Digamos que você fumasse assim, uns 15 cigarros de maconha e ficasse depois, aquele negócio que fica, aquela borra que fica, aquele seria o haxixe. Então ele tem um potencial muito maior, tanto de viciado quanto de viagem, né, que você vai. E é uma droga ancestral. É muito tempo que se fuma haxixe. É sempre uma coisinha pequenininha. Uma coisinha pequenininha de haxixe, você já fica muito doido, né? Doido. Imagina 2 toneladas
de haxixe. Aqui ele distribuiu, eu acho que para o continente todo, né? Não é só aqui, só o Ceará não dá conta daquilo, não. Pois é, agora lembrando bem, e parabéns ao grande Eleomar de Lima, né? Volta, Eleomar, hashtag Volta, Eleomar. Que o encontro dessa droga aí, o achado, foi uma colaboração de anônimos. Isto prova que, diferentemente do que disse o querido e pré-claro jornalista Dimitri Túlio, a lei do silêncio ela vem para somar e não para substituir. O governo está... A lei da recompensa, aliás, a lei da recompensa. Ela vem para somar ao trabalho de inteligência do Estado, da polícia, dos órgãos de segurança. É claro, quanto mais informação, melhor. Mas você não deixa de fazer o trabalho de investigação e de inteligência, não. Mas é muito bom você receber uma ligação de alguém que, olha, eu estou vendo aqui um movimento estranho aqui, você viu o check-up, papapá. Isso acontece com as melhores polícias do mundo, a Scotland Yard, o FBI, o Mossad. Desde sempre. Desde sempre. Pelo amor de Deus. A prova inequívoca, o número aí que foi dado pelo Luciano, de que mais de 4.000 já denúncias anônimas, ajudando a polícia nessa luta que vai ser vitoriosa contra os bandidos. Duas matérias aqui que eu clipei hoje tem a ver com desarmamento, né? Tem um relatório da Human Rights Watch, né, dos direitos humanos, que diz que no país do Estatuto do Desarmamento bateu novo recorde de mortes violentas em 2017. Nós estamos todos desarmados e, né, não houve combate para isso aí. A outra matéria está na Folha de São Paulo, que costuma dizer que a arma vai trazer mais homicídios. E aqui é bom, é um exemplo para Fortaleza, tá? Homicídios caem mais em cidades onde a guarda é armada. Tem um estudo apontando que quando a guarda municipal, em todas as cidades que a guarda municipal é armada, houve queda brutal no número de homicídios. Teve cidades que diminuiu 60% o número de homicídios. Então, é só para dizer... O prefeito Roberto Cláudio está treinando uma parte da guarda que vai ter direito à arma. Não sei se esse treinamento já terminou. Isso, inclusive, quem ficou encarregado disso foi o Moroni, que é o vice que toma conta dessa parte da segurança pública no âmbito da Secretaria de Segurança, que, inclusive, o secretário é indicado por ele. Então, não sei... Mas o fato é que tem os guardas municipais que estão sendo treinados para usarem armas letais. E é bom que eles usem. E, claro que tem que ter um treinamento. Um carinho feito ali em cima de uma praça fazendo o quê? Por falar nisso, o Marcolino Neto, lá, de Santa Quitéria. Resolvido o problema dos atentados aos ônibus em Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio nomeou o vice-prefeito xerife Moreno Torgan para coordenar a segurança dos ônibus. O Olávio Nunes, dizendo, não sou jurista, porém o mais leigo sobre lei entende que o primeiro a ser investigado seria o Queiroz. Porém, estão passando por cima do Queiroz para pegar o Flávio. A Sandinha Valéria é apaixonada por você, Renato, dizendo que o Renato sempre me representa desde sempre. Obrigado. Um abraço para o Cláudio Martins de Pinho, também parabenizando. Vou procurar sempre tentar lhe representar. Auriclécio Macedo, bom dia. Muita chuva em Araras, olha aí. Que Olha aí, Luciano. E a Mara Nunes, no governo Lula, ninguém fiscalizou. Era Bolsonaro todo dia. Ô, Luciano, a FUNSEMI, olha, a FUNSEMI é uma notícia importante. O nosso Eliomar está informando aqui que a FUNSEMI vai divulgar daqui a pouco, às 9 horas. Vou lembrar, isso aí deve ser no blog do Eliomar, né? É o blog dele, não é a coluna dele, é o blog. Férias do jornal, mas continua todo vapor no blog. A FUNSEMI vai divulgar hoje, a partir das 9 horas, daqui a pouco, no Palácio da Abolição, o prognóstico, se teremos inverno ou não, para os meses de fevereiro, março e abril. Os dados serão apresentados pelo presidente da FUNSEMI, Eduardo Salvo Martins, e ao lado dele estarão os secretários Elson Batista, que é o chefe da gabinete do governador, e o Francisco Teixeira, que é o secretário de Recursos Hídricos. Então vamos aguardar, a FUNSEMI vai dizer, claro que eles vão dizer aquela linguagem técnica, aquário, chuvosa, mas para nós... Que maravilha, ele vai começar a dizer, não tem inverno ou não. É isso aí. Mas quer dizer assim, o prognóstico de chuvas, eu estou dizendo, menos mal. Mas eu boto logo assim, se vamos ter inverno ou não, entre fevereiro, março e abril, vamos aguardar o que diz a FUNSEMI, que é a palavra científica, porque os profetas já disseram que vão ter um inverno. Talvez a FUNSEMI bate com a previsão dos profetas. Mandar, exatamente. Deixa eu... Edilson, catequista, aniversário do Edilson, né? Catequista, um abraço, querido. Toda a felicidade do mundo. Valeu, Edilson. Bom dia para você. Luciano. Curta o seu dia. Rapidamente aqui. Tem um que me perguntou. Renato, você falou aí na eleição da mesa, o Heitor Ferre já não sei o que vota também no Sarto. Falou com o Sarto pelo telefone e está fechado com o Sarto. O Heitor também é um deputado
fora do solidariedade. Vai ser um são, como você falou. Não tem um deputado que ele não afirmou se vota no Sarto, é o Renato Rosendo do PSOL. Ele disse que vai reunir o partido domingo para tomar decisão. É bom lembrar que geralmente o pessoal se abstém das votações da mesa. Mas desta vez, eu acho que o Renato Rosendo tem uma boa relação com o Sarto, eu acho que também ele deveria votar. Mas vamos aguardar, o pessoal ainda não fechou. Toda a oposição vai votar com o Sarto, só falta o Renato Rosendo. Luciana, minha Luciana afirma que muita chuva e trovão lá no Cocó. Então tá chegando já por aqui. Sim, cadê o Olavo? É quando eu vim para cá, o chão estava no chumbo total, fechado total, vem toró por aí. Que coisa boa. Eu vou já tomar banho de chuva, fazer uma coisa que eu não faço há mais de 10 anos. Tomar banho de Que chuva. boa sugestão. Tomar banho de chuva. Vou lá para Gentilândia, tem umas biqueiras boas, Sim. E o tomar banho frio? de chuva. E para se aquecer do frio? Cachaça. 7 vezes. Ora, mas. Ó, o escritor Nunca lá... tomou banho de chuva, eu tô na cachaça. E com uma siriguelazinha. O escritor Olavo de Carvalho criticou a ida à China de uma comitiva de parlamentares do PSL. E disse o seguinte, em aspas, instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil, afirmou Olavo e chamou esses deputados do PSL de caipiras analfabetos e dizem que ele não é do grupo, coisa nenhuma dessa moçada. Esse não é guru de ninguém, não. Então, dessa moçada aí, ele disse que não é guru, não. Ele é contra a China. Que são os caipiras analfabetos que receberam convite lá do governo chinês, do governo comunista, então incorrem. Uma deputada do PSL disse assim, não fui eleita por Olavo Carvalho. Fui eleita por mim, por meu mérito. Não devo minha eleição ao senhor Olavo Carvalho. Respeito, mas não aceito esse tipo de deboche dele, não. Ela respondeu. Não, ela respondeu porque ele fez um ataque direto a ela. Não foi um ataque. Ele disse, olha, você... E ela depois ela disse que ajudou. Ajudou em Hangouts, né? E Hangouts, para quem não sabe, é conferências via telefone, que ele mora nos Estados Unidos, mora na Virgínia, né? Então, ele de certa forma... Ele brigar com o menino, pois não. Agora o velho, ele tem que compreender. É o jeito dele, é aloprado, né? Ele é aloprado. Primeiro, ele quer fazer uma postura para dizer, pô, eu vou falar aqui mais ou menos com ele. Porra, eu não sou guru de ninguém, não, cara. Se eu fosse guru, não tinha deixado esse abechado lá para a China fazer um papelão desse. Na ótica dele, os deputados fizeram um papelão, porque o governo chinês quer, na verdade, é espionar todo mundo, né? Porque essa empresa lá de tecnologia, de alta tecnologia, ela recentemente, a CEO dela, a principal executiva, foi presa lá no Canadá, exatamente por denúncias de que a empresa faz espionagem governamental. Eles queriam dar passagem de graça para toda a comitiva, Renato. Não é complicado. Vocês não estão defendendo. Não, já dá caridade a esses comunistas com a gente aqui. Dá passagem de graça. Não é comunista. Eles querem vender a história aí. Os chineses são os cretinos. Eles têm um regime comunista só para manter o controle político do país. Lá é ditadura, não tem ditadura, não é isso. Mas a economia de mercado. Agora, claro que lá o governo faz intervenções que no capitalismo não seriam aceitas. Quer dizer, ele fácil, né? Ele governa assim, não. Nós abrimos o mercado, vamos ganhar milhões de dinheiro aqui. Uma revolta previdência que acaba o negócio de democracia não dá muito trabalho. É o Partido Comunista e acabou. Dá mesmo. Bom dia para o Simão Oliveira, o Francisco Facó, Luciano e André. Bom dia. Deixem que se sacie o Renato, que fala por todos os poros. Amo vocês. Se não falar, isso aqui é rádio, vai ficar. As pedras falarão. Eu vou calar agora. Bom dia para o Simão. Não, ele está dizendo que deixa, está gostando. Simão Oliveira, bom dia. O Henrique Costa também. Auriclécio, muita chuva aqui no Papicu. Máximo Manuel dos Santos, bom dia. O nosso tipo de comentar as últimas notícias sobre a eleição no Senado. Pode ver. Helena Soares também mandando um bom dia. O pessoal aqui do Zap. Bom dia para Sandra Cordeiro, querida Sandra. Gosto muito de você. O Odaí de São Paulo, Ronaldo Feitosa, parabéns pelo programa. Bom dia, Luciano. Sou ouvinte assíduo de vocês. O MP não é a primeira vez que o Ministério Público atropela os trâmites legais. Pois é. Errou. Os caras reclamam que eu leio tudo. Estou lendo aqui no WhatsApp. Eu leio só as primeiras coisas que o Luciano me dá. Senão eu vou ter que abrir um por um. O Henrique Costa, parabéns por esse programa. Vocês estão no Facebook, estamos. O Renato não está no Facebook, mas aparece no meu Facebook. A gente faz nota, está na rádio. Aí, ó. Faz também. Está aqui, ó, Renato, aqui, ó. Aí, ó. Então, não tem o Facebook. Pois é, mas a gente está, o André também está no Facebook, também tem que estar no Facebook, eu tenho. E o Renato aparece nas nossas
contas aí, e estamos também no YouTube. Então, eu peço que vocês ajudem a gente nas redes sociais. Partilhem no Facebook e entre lá no YouTube. Procurem Luciano Clever, Hora da Notícia, uma coisa assim. Até o nome Renata Abreu, tem uns hashtags lá. Você busca, encontra o canal e se inscreve. E põe o dedinho lá no sininho para ficar recebendo notificação cada vez que a gente fizer o upload do programa. Todo dia eu guardo lá. E quem quiser pesquisar o programa, por exemplo, falaram disso, aquilo, outro sobre o dia. Está lá, dia a dia, o programa, cada um dos programas. Bom dia para o Sargento Paixão em Baturité. Passando para confirmar minha audiência. Muita chuva aqui em Baturité. Bom, tá bom. Domingos Neto também na Nova Metrópole. Que bom, chovendo. Bom inverno para todos nós em todo o Ceará. Luciano. Nossa Índia Itapeba está banhada, que é a nossa calcaia também. O Domingos Neto avisando. Tá chuva por tudo quanto é lado. Um assunto para você e para o André também, mostrando que o Cid é jeitoso, né? O Cid é gigante. Veja bem, o Cid já é considerado um articulador antes de tomar posse. Veja bem. Ele marcou para o próximo dia 25 a reunião de um bloco de partidos que ele articulou para discutir pontos comuns da eleição da mesa diretora do Senado. Cid Gomes disse, ele mesmo disse, que pelo menos 47 senadores formam esse bloco dos partidos PDT, que é o partido dele, PSDB, PP e PSD. Todo mundo sabe que o Cid não quer compor com o PT. O PT... mas 47 é maioria. 47. É maioria, não sei. Faz maioria. Sim, exatamente. Cid, mas eles vão... São 3 por cenário. Veja bem, mas veja bem, eles estão 3. conversando, não tomaram ainda uma posição. O que é que o Cid está dizendo aqui? O Cid está dizendo que o Tasso Gereissati atende a todas as expectativas do bloco que lidera para a disputa da presidência. Porém, o Tasso não é o único nome que está colocado para o bloco. Então, o bloco tem que fechar ainda. O Tasso tem peso, mas ainda não fechou. E já é uma esperteza também do Cid, né? Para não dizer, eu estou aqui cabalando voto do Tasso. Ele está querendo dizer o seguinte: primeiro, o bloco quer discutir a agenda, quer dividir comissões técnicas, quer dizer, o bloco quer espaço nas comissões, quer dividir a questão de lideranças, e só depois decidir a questão da mesa e a presidência. É bom lembrar que dia 25 se reúne esse bloco. Dia 29, o MDB marcou uma reunião para definir a posição, se vai de Renan ou se não vai, tá entendendo? E o PT, com o PC, o PT vai se reunir no dia 26 ou 27 para fechar também a posição do partido. O PT não apoia, o PT quer apoiar o Renan Calheiros, mas ainda está vendo. O Renan talvez nem seja o candidato do MDB, isso só vai ser dia 29. Mas já se vê que esse bloco aqui tem um peso grande, se eles fecharem a posição única em torno de um nome. Segundo essa matéria aqui do Diário, o Cid diz que eles ainda não têm um nome fechado. Pode ser o Tasso, mas ele não é o único nome na disputa. Deixa eu dar um bom dia para Eu vou Maria. torcer para que o Tasso consiga ser o candidato desse bloco, e aí está batido. Bom dia para Maria Camelo, a Elizabeth Magalhães, a Maria das Dores Cordeiro e também o Dedé Nogueira. Grande Dedé Nogueira. Pedindo para a gente fazer uma cobrança. Eu Já já que o faço Fernando Uva, eu essa lembrei agora cobrança. O Né? Dedé, que era Então, o Dedé, trabalha no gabinete do Fernando Uva. amigos, cobrem do nosso prefeito a limpeza do lixo em nossa cidade, principalmente do condomínio Cidade Jardim, no bairro Zé Walter. Bom dia. Então, o prefeito está aí, a cobrança do Dedé, e a gente assina embaixo essa cobrança. O prefeito veio... Com chuva, né, Ana? Agora vai piorar a questão sanitária, né, de saúde da população. Então, tem que prevenir, melhor do que... O melhor remédio é a prevenção, né? Então, o prefeito voltou lá dos Estados Unidos, quando começou a onda de ataques, foi para a televisão, já se reuniu, trabalhou e prometeu que ia limpar a cidade, se eu não me engano, até ontem, quinta-feira. Então, está na hora, prefeito, de botar para frente. Tudo bem que está complicado. Ontem, mais um carro de lixo sofreu aí consequências aí dessa loucura, né? Mas temos que manter a cidade limpa, né? Porque uma das coisas que a bandidagem está querendo é que a cidade fique suja. E a gente não pode ficar refém também nessas ações. Vamos limpar a cidade. É verdade. Eu concordo em geral. Agora, também pedir às pessoas que, nesse momento que a cidade já está suja, também se contenham, não bote lixo na rua, não. Também colabore.
né? Vamos pedir à prefeitura para limpar, correto. Aguardar o dia que o carro do Isso, agora, já que a situação é de emergência, você também colabora, meu amigo. Não jogue lixo na rua, não, pelo amor de Deus. Nem jogue lá na esquina, tem um monturo lá, tem um terreno baldio, não faça isso. Esquece de que quando joga o lixo na rua, o lixo volta Ele para casa. volta. De diversas formas. Ele volta em doença, ele volta porque o bueiro fica entupido, aí alaga. E dessas formas, ele volta para você. É isso aí. O Sérgio aqui 7:22. falando do Senado, fazia tempo que a gente não tinha uma trinca tão boa de representantes no Senado como tem agora, né? Com Tasso Gereissati, Cid, que, como você disse, é realmente talentoso, e muitos imaginavam que ele seria uma liderança apenas local, regional, estadual, já demonstrou que é realmente uma grande liderança, esteve Mas nós fora do sempre tivemos bons poder, né? senadores, né, Luciano? Nós Sempre tivemos tivemos, Virgílio Távora, grande Eu senador. digo de trinca, tá? Os três juntos, né? César Carlos, embora foi um senador eleito pela Assembleia. Quem eram os outros, né? Junto com ele. Diga Nós assim. tivemos o Lúcio Alcântara, um bom senador. Era Lúcio quem mais? Lúcio O que Beni. eu digo assim, a trinca, os três juntos, bons. E o Luiz Ponte. Só que o Luiz Ponte veio ser secretário. Não foi nem senador, né? Não foi senador. Foi diplomado, Abdicou do assumiu mandato, e né? voltou Ele para assumiu, ser passou tempo lá, secretário. mas Né? ele veio para cá. Né? Mas juntos, mesmo assim, de ter grandeza, assim, há pouco era a trinca, né? Quando for a outra trinca, só Nós tivemos rememorar. Tasso, Patrícia e quem é o outro senador daquela época? Muito prazer. Foi eleito Pois é, por tá Tasso vendo? com a Isso nem- Patrícia e né? foi o terceiro senador que está aí uma coisa de... Então, o Cid está mostrando serviço, o Girão mal entrou, já está também, Já, né? já. Tendo O Girão é um repercussão homem de nacional. bem. O Girão é um homem de bem. É um homem de bem. É um homem de bem. Só Verdade. isso aí já é um ponto de partida fenomenal. Ele não está para política, não está na política para Não, fazer eu digo assim, bandaria. tá. Ele não está. De ter repercussão nacional. Não, é. Né? César Carlos Agora- o César teve repercussão nacional quando foi ministro. Nós temos o Tasso, que é o nome nacional, e o Cid já se coloca Se como coloca grande como nome articulador. nacional. É verdade. Eu vou comentar. Um neófito, né? Um cara que está chegando agora no Senado, já está fazendo essa articulação Eleitor, toda. Né? ele é jeitoso. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. O Girão esteve ao vivo conversando conosco aqui no programa. Ao vivo aqui. Trazido pelo Capitão Wagner. E levei ele lá por questão Foi, de ele ordem. participou ao vivo aqui no ano passado. E eu perguntei, no final, vou cometer uma inconfidência, porque eu disse para ele no final do programa já tinha acabado, nem em público não era mais. Eu disse, meu amigo, como é que você, graças a seu trabalho, a seu mérito, você milionário, com família nos Estados Unidos, uma vida confortável, graças ao seu trabalho, que, enfim, que venceu com a ajuda de Deus, cristão que é, para que diabo entrar na política? Ele disse, André, a vida já foi muito generosa comigo. Quero servir. Não preciso mesmo de dinheiro de política, não. Nem quero dinheiro de política. Pronto. Quero servir. Servir ao meu país. Não, e eu acreditei e acredito nos ideais E dele. eu também acredito. Tem tudo para colaborar positivamente. E outro, eu não concordo com esse seu preconceito contra os políticos. Na verdade, Não nós é preconceito, precisamos, estou não. brincando, É. nós precisamos de bons homens na política, senão os maus é que vão tomar conta e vão governar a gente. É verdade. Por isso que a gente não pode se omitir no voto. Porque quando a gente se omite no voto, o outro que tem outros interesses vota E fica achando que todo mundo que é político não presta. Exatamente, eu também concordo. Nós não podemos generalizar. Tá aí, nós temos agora uma quadra de 3 grandes senadores. Nós temos um Tasso de inequívoca prestação de serviço público, de espírito público inquestionável, já posto à prova, 3 vezes governador do Ceará, já foi senador uma vez, senador. Temos o Cid, que a gente pode fazer até algumas questões, como algumas decisões dele como governador, por exemplo, eu questiono o Aquário e tal, mas não pode. O Cid, enquanto político, bem. E vai ter uma liderança política importante, inclusive fazendo uma oposição inteligente ao governo, não aquela oposição que quer destruir o governo como é a oposição do PT. Para colaborar, Muito colaborativo. claro que é a favor do A Brasil. favor do Brasil. E temos o Girão, que é esse cara, gente do bem, que vai para a política, chega já tomando gestos importantes e não querer mordomias, etc, etc, etc. Então, nós temos uma boa trinca de senadores. De fato, concordo com o Luciano. Agora, tem uma brincadeira aqui que estão dizendo, eu nem sei se você disse isso, Renato, ele disse que, dizendo que o Hilário disse que não vai ter inverno se o Lula ficar preso. Aí já estão brincando aqui, diz que só para desmentir o Hilário, tá chovendo pra Mantém o caramba. Lula preso. Todo O estado do Supremo, Ceará, né? deixa o sacatrapa preso, que vai chover. Está chovendo. Já tá Muita chovendo. chuva, muita chuva. Viva o Hilário aí com essa declaração. Acho que foi o Hilário que destravou aí as porteiras do céu. Viu? Rapaz, só falta isso. Deu um bom inverno no Nordeste, Não. encher os açudes. Não. Aí o que é que os petistas vão dizer? Já dizia o Vigílio Tava, já o Bolsonaro governo do trouxe até a Ceará. chuva, aí é o inverno.
a dizer que o melhor governo do Ceará é o Bom Inverno. Eu acho que nessa altura do campeonato não é possível que tenha petista torcendo para não chover. E do PT só faltava essa, né? Dizer que não vai chover porque o Lula está preso. Do PT, a gente pensa que já viu tudo, mas não viu tudo, coisíssimo algum. Não vai chover porque o Lula está preso. Eu acho que eu vou reouvir. Acho que ele não disse isso mesmo. O Lula ouve rádio. Eu tô aqui, Eu vou reouvir. Eu não estou acreditando. O Lula ouve rádio, eu só vi O televisão. Lula está preso, babaca. Eu sei que ele está preso, por mim. Não, lá né, só dá para ouvir rádio e TV se for Globo News, enfim, se for a TV para assinatura. Aqui, ó. Lá não. Aqui, ó, Coloca aí. Coloca Aqui, lá. anota aí, ô. Olha aí, César Luiz. Eu não estou acreditando que o Milagre tenha dito Então, isso. escute. Né? E por isso que eu quero dizer que é difícil para o coração de quem tem o sentimento de justiça ter um bom inverno se esse homem que fez tão bem pelo Nordeste, pelo Brasil, continue preso. E haja chuva! Ah, vamos chover, né, chuva, cara? saca-trava. Ei, ô presidiário, continua aí. Eu acho que ele não quis dizer isso, não. Mas disse. Mas disse. Não É vai ter difícil a gente ter um bom inverno se o Lula tá se o Lula está preso. Aí Deus parece que só para responder, manda chuva, muita chuva aí para todo o Ceará. Olha, não E tem faça, muita fartura para nós esse não ano. faça essas apostas, não, porque o cara que construiu o Titanic disse assim: esse navio nem Deus afunda. Ele afundou na primeira viagem. Somos maiores do que Jesus Cristo, né? John Lennon disse: somos Chegando mais César populares que Luiz no Jesus seu Cristo. programa aí. Valeu, voltamos em segunda. Bom final de semana, vem aí o César Luiz. Ó, César, eu tô te entregando a audiência, nós aqui, lá em cima. Você agora bota lá pra cima e o Chico Rocha bota lá pra cima. Forte herete. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso. E até segunda, com a graça de Deus. Como diz- Partilhem o nosso programa no Facebook e também no YouTube. Grande abraço e até segunda. Até segunda. E como diz um amigo meu, a chibata continua.